Olá, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 30 de agosto de 2021. Eu queria registrar aqui uma previsão que eu fiz, que foi acertada, só que está vindo um pouco antes do que eu esperava, e sempre chamar a atenção para essa questão de que o verdadeiro conhecimento a respeito dos fatos é demonstrado principalmente na sua capacidade de fazer previsões. Então, quanto mais você é capaz de prever como as coisas vão acontecer, é exatamente porque você conseguiu dominar uma certa quantidade de fatos que te permitiu inferir isso, né? Então, para ficar aqui um certo registro também para esfregar na cara de uns panaquinhos por aí que acha que conhecimento é tudo na base da arrogância, então eu vou deixar essa coisa aqui registrada. Então vamos pegar quando foi que eu disse isso aqui. Vamos olhar aqui. Hoje é o dia 4 de julho de 2020. Eu não acredito na ideia de tentar isso, como por exemplo reduzir a população, porque você teria que usar uma coisa muito mais violenta, e isso tem uma coisa que qualquer estudo deixa muito claro, que depois de um grande morticínio sempre tem um baby boom. Então, para efeito de médio e longo prazo, tentar controlar a população, isso é inútil. Pois é, 4 de julho de 2020. Na verdade, eu falei isso mais umas outras duas vezes também sobre essa questão da pandemia, mas como são mais de 10 vídeos que tem sobre a pandemia, alguns deles, pelo menos dois deles, de mais de 2 horas de duração, alguns de meia hora, então é meio difícil achar, mas eu achei esse que eu acho que é o mais antigo. Pois bem, e para minha surpresa, já tem um tempo que saiu esta notícia aqui. A Alemanha tem maior número de nascimentos para março desde 1998. Essa notícia aqui do Deutsche Welle, um dos maiores portais alemães, 22/6/2021. Até um pouco antiga, mas está sendo repetida. Porque no mês de março houve um recorde, após o fim do primeiro lockdown no país. Eu fiquei um pouco surpreso, eu não esperava que fosse tão cedo assim não. De qualquer modo, isso aqui é o recorde do mês de março. No fim do ano, nós teremos que ver como é que vai ficar o montante geral, né? É bom tomar cuidado porque tem ocorrido ocasionalmente algumas surpresas também. Por exemplo, aqui ó, essa notícia aqui é de 2018 e teve um outro baby boom maior em 20 anos. Isso aqui é do ano, né? Foi do ano total. O ano de 2017 em relação a até 1997. E aqui, só que aqui já veio de 98. Então, pro mês de março é um período até maior, 23 anos. A gente só vai saber se isso aqui vai superar 97 no final do ano, o ano de 97. Então, sim, fica essa incógnita ainda. Mas o fato é que, sim, já tem sinais de que há um baby boom, e segundo esta reportagem aqui, aconteceu também em outros lugares. Aqui no caso está dizendo que esse baby boom não foi observado apenas na Alemanha. A taxa de natalidade na maioria dos países europeus foi em março passado maior do que normal. Os dados de todos os países europeus ainda não estão disponíveis, mas na Romênia, por exemplo, de acordo com o Testats, a taxa de natalidade aumentou 15%. Na Estônia e Lituânia 13%, enquanto na Holanda, Finlândia e Hungria houve alta de 10%, nesse mesmo período de março. Alguns outros não teve. Portanto, há sinais claros de um baby boom. Então vamos ver se ele vai superar esse baby boom anual que ocorreu em 2017. Agora, tome cuidado, porque tem uns imbecis por aí que estão dizendo coisas desse tipo aqui, ó. Déficit de bebês. O declínio dos índices de natalidade em tempo de pandemia. E aí o camarada me chega no começo do ano em que todo mundo ficou preso em casa, imaginou-se aquilo mesmo, que resultado de tamanha proximidade seria 9 meses depois uma explosão de bebês pelo planeta. Só podia ser Veja mesmo para falar uma asneira dessas, né? Puta que pariu. Veja é um caso muito sério. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu estava esperando num consultório desse aí qualquer, não sei. E eu detesto quando tem aquelas revistinhas caras, capricho, aquelas coisas bem babosas lá. Pô, tem uma Veja, beleza, não li a Veja. Acho que eu li mais besteira do que se tivesse lido uma Caras. Mas assim, o fato é que esses caras estão querendo que o baby boom acontecesse durante a pandemia, não animal. Fato básico, baby boom necessariamente é depois do período de crise. Tanto que por isso que eu achei estranho já começar esse baby boom tão cedo assim, né? Eu esperava que demorasse um pouquinho mais. Mas provavelmente fosse a partir de 2022. Mas bem, estou começando antes. E é a questão básica, procura o que é o Baby Boomers.
do pós-guerra. Eles começam a partir de 46, é depois da guerra. Não tem baby boom durante o evento cataclísmico, o evento trágico. É sempre depois que ele se encerra. E agora que está acabando lá, né? Isso aí porque, bom, é difícil especificar bem os motivos, mas o fato é que durante o período de isolamento, durante todo esse período do lockdown, por exemplo, apesar de sim, as pessoas ficam mais em casa, mas só na cabeça de quem não tem noção nenhuma da realidade, acha que necessariamente isso vai fazer os casais terem um incentivo maior. Bicho, a questão mais básica, você vê que quando é que um casal mais faz sexo é quando eles viajam, quando eles saem de casa. E depois, quando fica em casa nesse período de lockdown, ainda ficou com as crianças junto. Então, não, isso gera um estresse, diminui o ânimo sexual, isso é o básico, só veja para saber uma besteira dessa. Mas, assim, basicamente isso. É só para ficar essa nota de que já há sinais desse baby boom, já há sinais de que essa previsão que eu fiz vai se concretizar, mas vamos ver, né? De repente, também pode não ser, vamos ver se supera o ano de 97, com esse crescimento, se esse ano de 2021, no montante, supera de 97, e para ser sincero, eu esperaria que começasse um pouco depois e pegasse um pouco mais para frente. Mas é isso, eu sou Marcos Valério XR, dia 30 de agosto de 2021. Muito obrigado por sua atenção.